anterior, eu mostrei alguns que a gente conhece mais, Grécia e Roma, né? Na realidade, o grande momento é a dinastia Qin, com a unificação, 221 a.C., talvez vocês conheçam hoje bastante o exército do imperador, que são 8.000 estátuas que o imperador Qin fez construir, porque havia uma tradição de que a guarda imperial era enterrada viva com a morte do imperador. Ele tem essa ideia de representação, um pouco depois do próprio Aristóteles, tinha cunhado a ideia, evidentemente, e isso tem vários vídeos na BBC que são disponíveis. Então há uma sucessão de dinastias, né, com grande progresso civilizatório, etc., e evidentemente com toda uma exclusão ou de bárbaros, ou é uma civilização muito machista, né? Em termos de cultura, eu acho que é interessante que esse confucionismo do século V a.C., hoje é um pouco a ideologia atual do governo chinês, a sociedade da harmonia, do respeito hierárquico, do homem sábio, e também com um certo problema em relação ao sexo feminino. Com o taoísmo, o confucionismo é muito mais um sistema de regras de conduta, um código moral. O taoísmo é uma mescla de um código moral, mas já um culto à divindade, e o budismo, bom, vocês conhecem, todo um culto à divindade, vindo exatamente pelas trocas da China pela Rota da Seda. O que nos interessa muito é a dinastia Ming, né, que exatamente ela acompanha. Eu digo para os alunos que nós não falamos mandarim aqui por uma pura causalidade, porque nessa época havia uma grande armada chinesa que era talvez 3 vezes ou 4 maior que os barcos espanhóis e portugueses. Eles chegaram até a costa da África em 1410, 1414. Depois, por uma ideia de fazer um império do meio, de reconcentração sobre o seu próprio território, essa armada destruída. Mesmo assim, todas as grandes dimensões chinesas, a pólvora, o astrolabe e outros, os próprios mapas, os navegadores espanhóis e portugueses usaram. Autores que dizem que os chineses já tinham chegado pela costa do Pacífico, à América, que é bastante discutido. E essa dinastia, então, Qin, que vai então acompanhar toda a grande glória da China no século XVII e XVIII e a sua grande tragédia do século XIX. A partir da Primeira Guerra do Ópio, até o final da Segunda Guerra Mundial, um século de ocupações, né, de dilaceramento do orgulho nacional, do nacionalismo chinês. Por exemplo, no final do século, depois da rebelião dos Boxers, praticamente 6 ou 7 potências ocidentais entram na China, ocupam, destroem o Palácio de Verão do Imperador, etc. Então, muito do que aconteceu no século XX e com a própria Revolução Socialista se explica por essa quebra de uma identidade nacional. O movimento, então, e na época, curiosamente, saiu um livro sobre a imperatriz Cheng Cheng, que foi uma grande imperatriz, talvez um pouco tirana, mas, de algum modo, ela governou quase 40 anos e ela impede muito as reformas de 1898, segundo a restauração Meiji japonesa, e, de algum modo, prepara o próprio final do Império, né? E depois bom, após a proclamação da República, o CNC, há uma República Constitucionalista, dura pouco, logo em seguida vem um líder militar, e depois começa, principalmente a partir de meados dos anos 20, essa disputa entre nacionalistas e comunistas. Há um grande interregno aí, que é a ocupação japonesa, 37 e 45, e depois a Guerra Civil, da qual saem vitoriosos os comunistas, então instauram a República Popular da China, com vários momentos, né? Uma reforma agrária bastante radical no início, uma relação difícil com a União Soviética, inclusive
aproximação com os Estados Unidos, que culmina através do Nixon de 72, é um pouco fruto de uma geopolítica em relação à União Soviética. Havia 1 milhão de soldados soviéticos na fronteira chinesa naquela época. A tentativa de uma grande industrialização, de uma espécie de acumulação primitiva original, uma industrialização primeira, e um episódio da Revolução Cultural, acho que todos conhecem, né? A grande virada, então, vejam, ainda no meio da Revolução Cultural, você tem esses processos de aproximação com o Ocidente, o reconhecimento da China pelo Ocidente. Isso entraram na ONU em 71, 72 a visita do Nixon à China, está muito documentado naquele livro do Kissinger sobre a China, e finalmente, no final da Revolução Cultural, a morte de Mao Zedong e o plano dos 4 que os presos são condenados. E aí o período que marca desde então, é o grande período das reformas, em Xiaoping, de 78 para cá, as chamadas 4 grandes reformas da agricultura, indústria, ciência e tecnologia e segurança nacional, tentando uma tentativa de reforma da economia, mas também do Estado. 86, uma reforma política no sentido de maior eficácia e eficiência do Estado, accountability. Há um grande problema em relação a direitos humanos atrás que tinha na NEM, não sabem bem quantos foram mortos, mas talvez milhares de jovens, estudantes, que eram um pouco até filhos da elite, eram muitas pessoas da Universidade de Pequim e Tsinghua, filhos da elite chinesa, né? Bom, tudo que sucede, se aprofundam as reformas econômicas. Em 92, o Partido Comunista adere ao princípio de uma economia de mercado socialista, mesmo ano em que uma famosa viagem, já o Deng Xiaoping estava se aposentando, ele vai visitar as zonas econômicas especiais, né, ou preferenciais do litoral, do litoral de Xangai até em frente a Hong Kong. Realmente você tem um enorme, a partir de então, esses 20 anos últimos, você tem um crescimento econômico a taxas que chegou a 9%, agora baixou um pouco a 7%, mas um enorme crescimento industrial que reflete na sociedade, que eu falarei em seguida. O Jintao, que assume, bom, há toda uma ideia de sucessão, né? Nesse período, então, o Partido Comunista forja a ideia de que é preciso, que as pessoas precisam se aposentar, né? Então os mandatos estão, o Jintao ficou 10 anos, e uma elite bastante tecnocrática, vindo da Universidade de Tsinghua, de grandes marcas em engenharia, mas também uma ideia de tentar fazer um estado de bem-estar social, como nós veremos em seguida, e o atual presidente também, Xi Jinping. Bom, o que é a China atual, né? Acho que o importante, em primeiro lugar, é essa enorme população, e já pela primeira vez uma população que é um pouco mais urbana do que rural. Óbvio que houve uma política do filho único que permitiu um crescimento não tão exponencial, agora está sendo liberalizado, se espera daqui a um ano, talvez 90 milhões de jovens chinesinhos que vão nascer, talvez muito mais nas cidades, né? Com uma pirâmide etária que tende a ser um pouco semelhante aos ocidentais, no sentido de um percentual grande, de 13% de idosos, uma bagatela de 170 milhões, e um PIB muito menos na agricultura, e o filme mostrou um pouco, e muito concentrado na indústria e nos serviços, né? Óbvio que o problema dessa indústria é transitar de uma economia de trabalho barato para uma economia criativa, de inovação tecnológica. Acho que esse é um momento de transição. Lembra que uma das prioridades das reformas era exatamente ciência e tecnologia. Então, nesses termos, essa indústria de serviços são muito alimentadas por migrantes rurais urbanos, talvez 230 milhões, com problema, seja porque, digamos, uma parcela desse grupo é escolarizada, outra parcela não tanto, então são mais trabalhadores manuais, e como tem um sistema Toiku
que é o sistema de identidade regional, a pessoa tem uma carteira e ela só pode usufruir de serviços públicos na sua região de origem, há um problema de marginalidade social desses grupos nas grandes cidades. O Estado tenta desenvolver um sistema de habitação social que provoca algumas questões de territórios urbanos, porque aqueles bairros tradicionais, Ruton, Via 2000, por exemplo, são grandes quadriláteros, né? Via 2000 em Beijing, nós devemos ter 400, houve alguns problemas de pessoas que se recusavam, obviamente que essa remoção era bastante autoritária. A tentativa, então, de criar um sistema de serviços públicos básicos e o Estado, isso eu acho que muito chama a atenção, é um Estado que continua planificador, porque eles observaram muito o final da União Soviética, e o que aconteceu na União Soviética após 91, e isso é muito claro a ideia, mesmo nessa indústria, se uma parte hoje, talvez metade ainda seja estatal, as indústrias não estatais ou são joint ventures, ou muitas vezes são capitaneadas por filhos da elite política, ou mesmo o Partido Comunista tem 80 milhões de pessoas de todas as classes sociais que pertencem. Há uma tentativa de se manter claramente um planejamento urbano, algumas experiências de planejamento participativo, e a grande novidade também é que você tem a internet com uma bagatela de 600 milhões de internautas, obviamente com um firewall muito forte, autoritário perto do Estado, mas isso tem todos aliás de uma economia digital. Algo que é pouco conhecido, há experiências de democracia local, que chamam de comitês de aldeões, ou de vilarejos, como quiserem. São 90 milhões de moradores rurais na China, um pouco menos agora, mas 1 milhão de aldeias com 604 mil comitês desde 88. Esses números podem variar um pouco, eu tentei obter o melhor, mas nem sempre foi possível. E o sistema, existe um sistema de ouvidor das populações, pelo menos por carta, né? E essas experiências de democracia local são muito observadas pelas instâncias do Comitê Central, de 250 mil pessoas. Aqui, novamente, o mapa, só que eu tentei, usando a minha habilidade no tempo hoje, eu tentei desenhar as grandes concentrações urbanas, né? Se vocês olharem em cima, vai de Beijing a Tanhan, que é o porto, embaixo de Xangai e Nanjing, né? Todos aí viram, né? A grande concentração. Depois, mais ao sul, Hong Kong e as outras duas cidades, Guangzhou, a antiga Macau, inclusive é um polo calçadista. Muita gente do Rio Grande do Sul foi para lá, alguns empresários, alguns mestres calçadistas. Há também uma imigração africana grande nessa região, e as duas regiões centrais, Wuhan e Chongqing. E aqui eu marquei Xi'an no meio, porque exatamente aqui, há muitos séculos atrás, começou a chamada Rota da Seda, que a gente conhece um pouco das memórias, e também aí a penetração do budismo, mas também um grande comércio interior que hoje está se atualizando através de trens de alta velocidade e que deve marcar um pouco o futuro dessa relação da China com a outra parte da Ásia. Consegui um mapa aí do trabalho publicado pela ONU, mostrando essa densidade populacional, então isso é bastante flagrante. Por isso, uma das grandes questões hoje, aí o Rio Grande do Sul tem um papel que é da segurança alimentar, todos os contatos que a gente teve com os chineses, isso é muito claro. E vocês olharem aí, novamente, é no litoral, um pouco no sul, no centro-norte você tem essa maior densidade populacional, e na parte norte e na parte oeste, a parte norte é uma parte da Mongólia interior, da Manchúria, que tem algumas partes de gado, etc., os desertos do oeste e os altos planaltos do Tibete. Então, nós podemos tentar sintetizar, dizendo que hoje você tem essa coexistência de uma propriedade estatal com propriedade privada,
Portanto, a tentativa de passagem de uma economia de trabalho barato a uma economia criativa. As universidades são, eu não sei mais, eu consegui isso em 1157, com um enorme desenvolvimento, grandes acordos com universidades internacionais. As mais importantes são Fudan, Xangai, Tsinghua e Beijing, Pequim, a Universidade de Comunicação, estivemos lá, e uma média de estudantes no estrangeiro de 400 mil por ano, onde talvez há 10 anos atrás houvesse uma preocupação que uma parte desses estudantes ficaria no Oeste, no Ocidente. Hoje, com toda a crise de emprego na Europa e talvez nos Estados Unidos, evidentemente que esse retorno desses estudantes é muito maior. A URGS tem em média 100 estudantes chineses por ano. Novamente, uma série de conflitos sociais, até o Ministério de Segurança Pública tem um registro desses conflitos, sejam conflitos pelo uso da terra urbana, sejam conflitos em termos de conflitos sindicais, propriamente dito, por isso que volta e meia isso aparece no jornal, vocês podem ler o China Daily na internet gratuitamente, em inglês, conflitos sociais, conflitos por aumento de salários e conflitos por serviços públicos, né? Além dos... e também, nesses conflitos sociais, eu incluiria a corrupção, que é uma certa tradição histórica chinesa, mas que é muito forte, é uma tentativa